Eu queria recomendar para vocês, né, indicar, nós vamos ler alguns capítulos do livro O Príncipe, tá? No semestre passado a gente leu o livro todo, mas nós não teremos tempo para isso. Então aqui nos slides estão separados alguns, depois vocês vão lá no livro do Maquiavel para ler todo esse trecho também, tá certo? Então eu queria que vocês lessem o terceiro capítulo, que tem o seguinte título: Dos Principados Mistos. Eu estou escolhendo alguns porque lá tem algumas expressões que eu julguei importantes para vocês perceberem qual é a filosofia dele. Então ele vai dizer assim, começa assim: os homens, com satisfação, mudam de senhor pensando melhorar, e esta crença faz com que lancem mão de armas contra o senhor atual. Olha só. Então, as pessoas, né, os governados, né, trocam de senhor o tempo todo. E quando fazem isso, pensam que vão melhorar. Né? Então, por exemplo, quem votou, por exemplo, em Dilma, achava que a situação melhoraria. Né? Quem depois, né, acabou votando no Bolsonaro, é porque acreditava que o Brasil ficaria melhor com ele. Ninguém vota no cidadão pensando que ele vai fazer pior do que o outro. Né? A gente sempre é uma aposta no melhor. Só que essa crença aqui, querendo melhorar de vida, faz com que as pessoas se voltem contra o governante de então. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, né, pessoas que ganharam a Minha Casa e Minha Vida, que passaram a defender o impeachment da Dilma. Pessoas que foram atendidas no UPA, né, ou pessoas que estudam nas universidades federais estendidas pelo governo do PT, por exemplo, né, aqui no FTO, que é uma obra de Dilma, pessoas ali de determinados cursos que, assim, odeiam o PT, que sem o PT não teria isso aí. Não, mas isso aqui, ele está dizendo para o príncipe, dizendo, isso é normal. Por quê? Porque num determinado momento, quando as pessoas não acreditam mais que isso aqui é melhoria, elas vão votar em outras pessoas. Elas não vão hesitar em trocar. Então, qual é a situação? O que sobra para o príncipe? Ele tem que fazer uma política medindo as possibilidades de agradar esse pessoal o tempo todo. Se não é possível, ele vai ter que inventar uma outra forma. Tá certo? Então, é um pensamento, ele diz, que leva sempre ao engano. Né? Ao engano. Porque o príncipe não pode se fiar só nos seus eleitores. Né? Os eleitores vão ter paciência até um determinado momento. Até um determinado momento. Quando eles perceberem que eles não estão sendo atendidos, perdeu-se o eleitor. Né? Mesmo que ele tenha ganhado uma casa lá no Minha Casa Minha Vida, que não tinha nenhuma antes. Né? Então, enfim, mesmo que o filho tenha se formado lá na universidade, através do ProUni, através do FIES, etc., que foi implementado pelo governo petista. Ele vai para a rua pintar a cara pedindo PT nunca mais. Então, assim, o Maquiavel diz isso. Então não adianta chorar as pitangas, né? Você não calculou a estratégia correta. Né? Então ele está colocando, não coloca a responsabilidade em outros, não. É em você. Nem numa elite que tenta dominar o Brasil, que existe de fato. Né? Não, é você. Você estava lá, você teria que saber fazer os acordos para que quando o povo não fosse mais assim a seu favor, ainda tivesse alguém para convencê-lo do contrário. Então, é esse ponto. Né? Então, na ocupação de um principado novo, né, os inimigos são ofendidos e os amigos não são confiáveis. Então, se alguém quer conquistar um território, que ele está dizendo aqui, então é um principado novo, você está querendo entrar lá para tomar conta, porque é o seguinte, o poder se conquista com alguma coisa física. Né? O poder é conquistado. Então, no caso aqui, você quer ser rei, você tem que ser rei de uma terra, de alguma referência.
Então, ao entrar lá, você tem os amigos, os inimigos, esses vão ser ofendidos e vão se sentir ofendidos. E os amigos que você tem não são confiáveis. Então, não coloca fé absoluta em ninguém. O inimigo, você sabe que ele quer a tua morte. Os amigos vão bater nas suas costas até onde você puder atendê-los. Quando não puder, eles vão se aliar aos inimigos. É isso que o Maquiavel está dizendo para o príncipe aqui. Então, o príncipe deve ser aquele menos vacilante em punir aqueles que faltam com a lealdade, em investigar os suspeitos e reparar os pontos fracos. Então, se aqueles lá que eram assim inimigos, tem que ir lá e exterminá-los. Essa é a receita. E aqueles que são amigos, que estão vacilantes, vai lá também e faça a punição. Para que outros percebam que é muito melhor continuar sendo amigo do rei do que inimigo dele. Então, e aí ele vai dar alguns exemplos, né? Assim, o livro dele está recheado de exemplos históricos. Ele fala aqui do rei Luís XII da França, né? Que foi lutar contra o Ludovico Sforza de Milão, né? E que não calculou bem, né? E aí perdeu, né? Primeiro por causa da vacilação e o segundo também por questões culturais. Porque quando se invade um território, né, a questão cultural conta muito. Né? Assim, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Áustria, aquela região ali da Hungria, etc., né, da Tchecoslováquia, enfim, ali o que unificava o pessoal ali era a língua alemã. Então esse é um fator importante também. Então ele continua dizendo, ó, estados conquistados e anexados a outros mais antigos, as questões culturais serão sempre problemáticas. Por quê? Porque se um Estado já foi Estado livre, independente, autônomo, ele sempre vai ter na memória que ele foi isto. Ele pode até aturar um governante que tenha poderes, mas um dia ele vai querer recuperar a antiga situação dele. Então, a questão da língua é um ponto de união. A liberdade de um povo, se é um povo acostumado à liberdade, ele não vai aceitar facilmente o jugo, ser dominado, não vai. Então, não se pode nunca descansar quem pretende dominar o povo que já conheceu a liberdade. Né? Então, se esse povo está acostumado, basta exterminar, por exemplo, seu antigo rei. Então, o povo está acostumado ali culturalmente, se identifica com uma dinastia de um rei. Então, você quer tomar conta daquele território, é exterminar com aquela dinastia. Que aí o povo fica perdido naquela situação. Eu vou dar um episódio para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Quando no governo, eu acho que foi do Bill Clinton, ou do Barack Obama, acho que foi o Obama, né? Eles conseguiram matar o Bin Laden, né, lá no Afeganistão. E assim, agiram rapidamente, entraram, né, numa casa onde ele estava, entraram, tomaram conta, né, fuzilaram um e outro, né, mataram ele e desapareceram com o corpo. Sumiram. Ninguém sabe onde o corpo está. Por que eles fizeram isso? Eu lembro bem na época, quando eu vi a notícia, eles fizeram isso justamente para que o corpo dele não virasse um local de romaria, um lugar de coesão, de identificação do povo islâmico. Né? Esse povo que, assim, tem essa prédica contra os ocidentais, então que tivesse um ponto. Então, desaparecendo com o corpo, você desaparece com o mito. Então, esse é um ponto aqui, basta exterminar o seu antigo rei. Certo? Então, aí se tem, por exemplo, que semelhança de costumes, mesmo se a língua não é a mesma, ajuda. Se há semelhança de costumes, né? Então, para conquistar, essa parte que me interessa aqui, de tudo que eu já falei, essa parte que mais me interessa aqui. Eles olham, então, para conquistar um poder, um principado, né? Então, a primeira coisa é extinguir a antiga linhagem dos príncipes. E a outra, não alterar suas leis nem as taxas de impostos.
Então, assim, ter cautela no que vai mudar, que mudanças bruscas a população não aceita muito. Então, não muda as leis ainda, nem aumente a taxa de impostos. Se possível, até diminua, que as pessoas não, puxa vida, entrou, está bem melhor do que o outro estava. E as pessoas então vão render homenagens e obediência devida a esse novo rei. Tá certo? E aí ele vai dizer ainda mais uma outra coisa aí, né? São os territórios com línguas e costumes e leis diferentes. Nós vamos ter aqui dificuldades maiores. E aí ele dá algumas soluções, certo? A primeira delas é habitar pessoalmente o território. Então significa o seguinte, que o rei ele tem que se fazer presente lá, né? Isso possibilita perceber as desordens e reprimi-las de pronto. Permite mais facilmente o recurso e o acesso ao príncipe. Permite mais o amor dos bons e o temor dos maus. Então, se o governante ele estiver presente ali, né, é aquela história que o olho do dono engorda o rebanho. Então, se ele estiver presente ali, ele vai perceber com mais facilmente, assim, mais pontualmente os problemas e vai dar soluções mais prontuais, certo? Então é isso aqui, habitar pessoalmente um território. Mas às vezes isso não ocorre, como é o caso, por exemplo, das colônias, né? Lembrar que o Maquiavel está na época aí das grandes navegações, né? Onde Portugal e Espanha começam a ter assim grandes territórios, né? Além do Atlântico afora, né? Então ele vai dizer o seguinte, instalar colônias e manter tropas. É um outro jeito. Então você faz uma presença maciça de policiais. Isso é dispendioso. Manter tropas o tempo todo, né, significa uma situação de guerra. Então existe despesa nisso, né? Então aqui a expoliação dos pobres em relação às tropas. Tem que prestar atenção nisso, porque as tropas estão ali, elas precisam ser assistidas, senão eles vão espoliar os pobres, né? E os lesados ficam pobres e os não lesados temem selo. Então isso também pode provocar uma situação de, assim, de instabilidade na nova colônia, né? Qualquer história colonial a gente vai perceber esse movimento. E terceira coisa que ele coloca é uma expressão assim, essa parte que eu mais gosto aqui, né? Mimar e exterminar. É aquela história, para os meus amigos, mimo, para os meus inimigos, extermínio. Né? Aquela história de pão e pau. Né? Para os amigos, pão, para os inimigos, pau. Então é isso que ele coloca aqui. Ó. Os homens devem ser acarinhados ou eliminados. Pois se vingam das pequenas ofensas, das graves não podem fazê-lo. Daí decorre que a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se possa temer a vingança. Sabe aquela história divulgada aí pelos fascistas de plantão, de que bandido bom é bandido morto? É isto aqui, é Maquiavel. Né? Ele diz assim, olha, a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se possa temer vingança. Então, se a pessoa é inimiga, você vai lá e mata, que cadáver não revida. É isso que o Maquiavel está dizendo. Então, é exterminar. É acabar com o problema na raiz. Na raiz. Então, se for seguir aqui a ideia do Maquiavel, todos os bandidos que a gente tem assim, fascinorosos, é morte, pena de morte. Mata logo, execução sumária. Acabou. Não dá despesa para ninguém, né? Não vai precisar de tanta gente em presídio para atender deles. Acaba o problema. Não vai roubar mais, não vai matar mais, né? E assim por diante. É o que ele está dizendo, é inimigo, né? Porque tem essa ideia agora de que o criminoso ele é um inimigo do Estado. Ao inimigo você extermina. Se a gente for pegar aqui na história do Maquiavel, certo?
Então, a quarta coisa que ele coloca é tornar-se chefe e defensor dos fracos e enfraquecer os poderosos. É um outro jeito. Então, você parte para, por exemplo, para vocês entenderem as políticas assistencialistas. Por que assim, o Bolsa Família foi tão assim criticado por tanta gente de oposição ao PT, mas nós já estamos no segundo governo depois do PT e o Bolsa Família não acabou? Porque é o seguinte, certas políticas se tornam depois objetos da gente poder se reeleger. Né? São meios de se manter o poder. Né? Eu não concordo com isso, que eu estou dizendo, estou dando isso como exemplo. Assim, o que eu acho é que as políticas assistenciais elas são necessárias, como agora, por exemplo, né? Tanto para microempresários quanto para pessoas desempregadas, enfim, precisa de um apoio financeiro sim por parte do governo, né? E isso é obrigação do Estado, e eu acho que isso tem que ser feito. Né? E assim, outras pessoas mais inteligentes do que eu acham também a mesma coisa. Mas aqui uma das formas, né, que você tem de manter um eleitorado, como o Paulo Maluf sempre fazia também, é partir para uma favela e periodicamente dar assistência de saúde, de comida, de várias coisas, né, alguns benefícios. A pessoa vai dizer, ó, esse político se importa com a gente. Então é nele que eu voto. Né? E as pessoas vão se sentir assim. Então, como os pobres assim são os maiores eleitores em número no Brasil, né, uma Bolsa Família, que é uma merreca, é bem menos do que o socorro que se dá, por exemplo, a grandes produtores rurais, ou a bancos que vão à falência, é bem menos. Então, que é uma merreca. Esse pessoal vai dizer assim, esse governo fez alguma coisa por nós, os outros não fizeram. Então eles vão continuar, de uma certa forma, fiéis àquele governo de tal partido. Né? E ao entender isso, os dois governos que sucederam depois também não mexeram na situação. Mas não é porque eles têm amor aos pobres, não. É porque isso também é um meio, né? É uma estratégia de manutenção do poder. Né? Então, não permitir um forasteiro tão forte quanto eles também é outra estratégia. Aqui, então, enfraquecer os poderosos e não permitir um forasteiro que seja tão forte como eles. Porque uma pessoa mais forte num país, né, num reinado, vai querer ser rei no seu lugar. Né? Então, os descontentes costumam aliar-se aos forasteiros, quem estiver descontente. No caso, por exemplo, os poderosos enfraquecidos estarão descontentes. Aqui no Brasil, por exemplo, a classe média, essa, né, que se sentia prejudicada com o governo do PT, foi essa que foi para a rua. Se aliou, né, primeiro com a Aécio, depois, aí agora com o clã Bolsonaro, enfim. Então, aí conquistar a amizade dos fracos, não permitir que aumentem o seu poder também, manter assim numa média de que possam ser controlados. Isso aqui é uma estratégia que ele coloca. Percebam que ele está colocando que nada disso é ético, só estratégia. Um outro ponto que ele coloca é a vigilância e o cuidado. Né? Não somente vigiar e ter cuidado com as desordens presentes, como também com as futuras, evitando-as com toda cautela, porque previstas a tempo, facilmente se lhes pode opor corretivo. Mas esperando que se avizinhe, o remédio não chega a tempo, e o mal já então se tornou incurável. Aqui ele está usando um paralelo, aqui uma metáfora da medicina, de que qualquer tumor, no início, é curável. Depois que ele se espalha pelo corpo, vira um câncer, aí não tem mais jeito. Então é isso que ele vai colocar. Quando tem conflito, é vigilância, certo? Cuidado, vigiar o tempo todo. E se tem, vai lá, faça um serviço prestimoso, né? Pronto. Né? Não espera que o conflito vá. E não fugir dos conflitos. O conflito tem que encarar no início. Né? E assim por diante. Então esse é o paradigma que ele usa da medicina. Quanto mais rápida a intervenção, mais fácil é a cura. E ele diz assim, ó, a guerra não se evita, mas apenas se adia em benefício dos outros. Então o conflito um dia virá. Então
tem que se adiantar a ele, né? O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Então, sempre haverá surpresas, a gente tem que assim, se adiantar a elas, saber o que se faz nesses determinados momentos, certo? E o sexto ponto que ele diz é saber usar e proteger os amigos em benefício do próprio poder. Né? Não fazer pactos com o inimigo de seus amigos, sob pena de ficar só. Então, se você tem amigos e esse seu amigo tem inimigo, fica com o amigo, que já é seu amigo. Não faz pacto com o outro. Uma outra estratégia que ele coloca. E um sétimo ponto que ele vai colocar aqui é que ele diz assim, roubar, né, equivale a dizer assim, roubar e não poder carregar. Ou seja, você quer fazer uma ação, não calculou direito a possibilidade de executar aquela ação. Né? É coisa muito natural e comum o desejo de conquistar. E, sempre quando os homens podem fazê-lo, serão louvados, ou pelo menos não serão censurados. Mas quando não tem possibilidade, querem fazê-lo de qualquer maneira, aqui está o erro e, consequentemente, a censura. Então, é aquela pessoa que quer dar o passo maior do que a perna. Não vai dar certo, vai cair. Né? E aí o outro ponto que ele coloca é não fazer durar um conflito pensando em evitar a guerra. Certo? Então, nunca se deve deixar de prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo porque dela não se foge, mas apenas se adia para desvantagem própria. Então é não fugir do conflito, é encarar o problema imediatamente, porque senão ele pode se avolumar. Né? E aí ele coloca então uma regra geral, né, de conduta desse príncipe. Quem é causa do poderio de alguém arruína-se, porque esse poder resulta ou da astúcia ou da força, e ambas são suspeitas para aquele que se tornou poderoso. Então, aquele que é poderoso não pode conferir poder de mesmo tamanho ou maior a uma outra pessoa, que ela vai se tornar um concorrente.